Estimado, SDRs e o Vale Alimentação, R$6 por dia, R$132 por mês para o professor se alimentar. Vale Alimentação, conquistado com uma greve enorme, em 2000, não era nem professor ainda. O pessoal parece aí que ficou dois meses de greve para conseguir o Vale Alimentação, que é esse mesmo valor desde lá. Não foi desde que ano, então? Desde 2000. Desde 2000 foi, é R$6? É R$6, é 132. Nunca teve reajuste? Nunca teve reajuste. Então são 11 anos sem reajuste. Exatamente. Eu costumo dizer a comida não subiu? É um vale coxinha. Né? Atualmente ele é um vale coxinha, um vale cafezinho, alguma coisa assim. Né? Eu acho que isso mostra assim, o processo de descrédito que a gente vem vivendo. Né? Porque se alguém acreditar, se um governo acreditar na gente enquanto possibilidade de melhoria social, de categoria realmente importante, eles teriam reajustado esse valor. Né? Porque tem a inflação, todo ano tem, ainda que seja mínimo o percentual da inflação, mas ela existe, ela acontece e vai aumentando o valor das coisas. Né? Então, de uma maneira em geral, eu acho que isso demonstra bem. O não reajuste do Vale Alimentação demonstra bem o que vem acontecendo em Santa Catarina em relação aos professores da rede estadual. E as STR? Você dizia que temos que pedir para a STR para comprar uma fechadura, comprar uma lâmpada, se tivesse um caixa. Então, o colégio não tem um caixinha? Não tem um dinheirinho que vem para comprar o básico, o papel higiênico, o sabonete? Não, isso não existe. Infelizmente, isso não existe, né? Como eu falei para você antes, vem algum dinheiro do governo federal no final do ano, dinheiro direto na escola, e aí a escola pode gastar de alguma maneira, comprando aquilo que lhe é necessário, mas de uma maneira em geral, do Estado não vem, a não ser que faça todo um processo de pedir, e aí o diretor vai e insiste com o secretário e tal. Então, no meu entendimento, né? É uma estrutura bastante... se ela teve alguma possibilidade de dar certo, isso foi inviabilizado com o decorrer do tempo. Né? Se a ideia de descentralizar, ela fez sentido, mas não poderia ser com a quantidade de regionais que surgiram. Né? Acho que uma regional, se a gente fosse ter secretarias regionais, justificaria uma secretaria regional para uma região como Alto Vale. Como Alto Vale. Em Rio do Sul e nenhum outro lugar. Né? Tem um custo de R$1 milhão por mês, que é o que se divulga quando, de despesas. Quando elas foram criadas, se dizia que não fazia sentido as pessoas terem que ir a Florianópolis em busca de recursos médicos e a procissão de ambulâncias e etc, etc. Nada disso foi resolvido. Né? O dinheiro da educação não está mais próximo das escolas. Né? Ele se perde aí em algum caminho. Certo? Então, qualquer coisa que a escola precise, ela vai ter que fazer todo um processo de pedir para o secretário. E aí tem que ver se o diretor é de tal, qual é o partido do diretor, se ele está em alta, se está em baixo. Tem gerência política nisso no meio? Tem. Uma das coisas que o Cinti sempre pediu, né, e que reitera e reafirma nessa greve, é a importância da eleição para diretor. Não temos nada contra os diretores, que são nossos amigos, que são professores indicados politicamente. Mas acho que é essencial fazer uma eleição direta, que os alunos, os professores, né? Que já existiu. Que não existe mais. Que não interessa porque aí o vereador, o secretário, o candidato tal não vai mais ter como indicar as suas pessoas para serem diretores de escola. É um absurdo. Não só diretor, só cabo eleitoral exato, também, né? É mais ou menos isso. Exato. É essa lógica. Essa lógica. Né? Se não foi cabo eleitoral na última eleição, mas chega um momento lá antes da eleição que a gente sabe que os diretores são cobrados. Onde é que está o adesivo? Onde é que você estava no dia da campanha? E esse tipo de atitude você acha que mudaria se trocasse também? Porque já foi PMDB governo, já foi a direita, PDS com a mim, já foi não sei o que, Pedro Ivo, Paulo Afonso, e sempre foi igual. Então muda governo, mas isso não muda? É isso que nós temos, infelizmente é isso que nós temos percebido. Né? Infelizmente é isso que nós temos percebido. Acho que não é, acima de tudo, não é uma questão de partidos, de grupos políticos. Não é essa crítica que nós queremos fazer. Nós queremos fazer a maneira como essas coisas vêm acontecendo. Acho que a gente precisa ultrapassar isso. Essa greve, que está aí praticamente, vamos dizer, 40 dias, o ano que vem temos eleições. Tem alguma conotação política nesse que talvez não começou, mas pode no andar da carruagem,
vem a injeção do graveteiro, aquele que tem o graveteiro, que trabalha a cabeça das pessoas, que mete a pressão do lado, mete a pressão do outro, vem a pressão do governo, vem do secretário da Educação, vem dos pais, vem dos alunos, vem de todo mundo, vem de tudo quanto é lado. Ou não existe a pressão? Existe, claro, né? E assim, ó, a gente gostaria que as pessoas lembrassem dessa greve ano que vem, na época da eleição. Lembrassem das figuras políticas que estão aí, né? Lembrassem do compromisso deles. Nós, do CENTE, sempre estivemos dispostos a conversar e de resolver de outra maneira. Estamos ainda, queremos resolver. Tão logo o governo nos chame e apresente de verdade uma proposta com ganhos reais, né? Sem perdas. Na verdade, nesse momento a gente está tendo perdas naquilo que a gente já tinha conquistado, perdendo a regência, incorporando o prêmio. Então, se o governo apresentar uma proposta real de avanço, de ganhos salariais, a gente encerra a greve. Mas o governo tem que ter essa vontade. Tem muita divisão interna dentro do CIT, dentro de toda a corporação, vamos dizer assim, de professores, os companheiros, os colegas, enfim, para acabar com a greve. Um vai saindo devagarinho, começa a voltar para a sala de aula, porque as contas começam a vencer e o governador mandou rodar a folha com o corte dos dias parados. Bom, nós temos tudo isso, né? Nós temos professores que estão preocupados e alguns, lamentavelmente, voltando antes do final da greve, porque começamos a greve numa assembleia, temos que terminar numa assembleia. E tem muita gente voltando, infelizmente. Muita gente não, mas temos pessoas voltando. O que lamentamos, porque as perdas são muito grandes nesse momento, né? Temos divisões políticas, né, de diferentes concepções de como fazer as coisas dentro do sindicato, mas eu acho que acima de tudo, né, essa greve é a greve que mobilizou as pessoas por aquilo que elas acreditam, né, ou por aquilo, pela indignação que elas já guardaram dentro de si nos últimos anos, pelo grito sufocado na garganta das pessoas no decorrer dos últimos anos, né? A gente tem pessoas simples que a gente jamais imaginou que entrariam na greve, que dizem assim: eu não saio com essa proposta. A carreira está sendo destruída nesse momento, Neri. A nossa carreira está sendo destruída pelo governo nesse momento. Por isso que as pessoas não querem sair. Por isso que as pessoas dizem, me encontram e dizem: você é o Jason, permaneça firme. E claro... Inclusive pai de alunos. Mesmo agora, inclusive, com esse desgaste, pais dizendo assim, estamos preocupados, vamos perder isso, vamos perder aquilo, vamos perder férias, né? O meu filho não vai poder viajar, mas permaneçam firmes, né? Não cedam, não voltem, vocês merecem, vocês têm que conseguir. Se o ponto foi cortado, não receberam o salário, o governador pede, o governo do estado, para essas aulas serem repostas. Se foi cortado, vocês vão repor aulas? A princípio, nós não temos essa necessidade. Se o ponto foi cortado, né? Saiu hoje a folha de pagamento, pessoal, todo mundo aí recebendo muitas faltas, grandes cortes de salários, né? O salário não é grande, mas o corte agora foi grande. E esse hoje é 21 de junho que nós estamos aqui gravando. Exato. Né? Então, assim, isso aconteceu. A rigor, nós não temos a obrigação de repor esses dias, a não ser que o governo faça-nos uma proposta dizendo: reponham e pagaremos, certo? Vocês preferem deixar os alunos, mesmo, claro, tiveram um prejuízo financeiro, mas vocês acham que os alunos podem ficar sem cumprir o ano letivo? Na verdade, essa obrigação, infelizmente, ela não pode recair sobre nós, certo? Porque nós deflagramos a greve no dia 11 de maio, comunicamos o governo, apresentamos para o governo que no dia 18 de maio nós entraríamos em greve, então que ele apresentasse uma proposta desde lá. Temos conversado com o governo desde lá. Quem não quer resolver, ou quem faz meia boca para resolver, é o governo. Então, se ele coloca nesse momento, se ele corta o ponto, né, de uma maneira de nos punir, de nos perseguir, de pressionar as pessoas a voltarem, mesmo com a proposta ruim que ele faz, a gente fica, nesse momento, desobrigado de repor esses dias. A não ser que venha a ser acertado depois, que ele vá nos pagar para que a gente reponha, ou que a gente reponha, e que ele se comprometa, de fato, em nos pagar. A princípio, assim, Nery, a gente tem que pensar também. Mas os professores estão em greve, os alunos estão perdendo. Estão. Mas
quando é que o governo do estado vai repor as aulas das muitas crianças que no início do ano não tiveram professores durante uma semana, 15 dias, um mês, porque não tinha ninguém que queria ser contratado. Então, o governo tem que apresentar quando que vai repor isso também. Secretário da Educação, Marco Tebaldi, tem como seu braço direito o Eduardo Deschamps, que é um ex-reitor da Universidade de Blumenau, a nossa FURB. Como é que você vê? A gente não vê muito o secretário nas discussões com o Cinti. A gente vê muito o seu adjunto, Eduardo Deschamps, na frente das negociações. Como é que você vê o secretário meio afastado dessa negociação e desse movimento todo para tentar convencer os professores a voltar a dar aula? Ficam aí algumas perguntas no ar, né? Por quanto tempo que ele permanece, se ele de fato se sente à vontade onde está, se vai sair, vai para a Câmara Federal, deputado eleito como foi, né? De verdade, assim, o que a gente tem de positivo a falar sobre ele, né? Ele foi no sentido de nos receber, de nos ouvir, infinitamente melhor do que o seu antecessor, o Paulo Bauer, certo? Então esse ponto positivo ele tem, ele nos recebeu o sindicato, que o Paulo Bauer se recusou durante 30 meses a receber o sindicato. Não recebia. Ele não recebia. Né? O Tebaldi recebeu o sindicato desde fevereiro, ouviu as reivindicações, né? Sempre trabalhou no sentido de resolver as coisas de uma maneira mais tranquila. E o governador Colombo? O governador Colombo... Você já fez críticas a São Luís Henrique. Como é que é o governador Colombo esses 6 meses? Claro que quando começou, parece o momento da greve, ele estava no exterior. Foi isso, né? Foi, né? Eu vou continuar falando do Tebaldi para avaliar o governo como um todo. Eles conversaram. Agora, de conversa, né, na melhor das hipóteses, a gente consegue arrumar uma namorada. Né? Mas depois também já tem que partir assim, né, pro anel de noivado, porque senão ela vai encher o saco e vai embora. E a ilegalidade da greve? Acho muito difícil dele conseguir. Acho muito difícil porque a gente fez todo um procedimento de comunicado, né? Como falei, a gente deflagrou a greve numa assembleia no dia 11, não entramos no dia seguinte, né? Avisamos o governo, dissemos a ele o que nós iríamos fazer, a greve começou no dia 18, nós nos propomos a negociar, ainda estamos abertos à negociação. Então, achamos muito difícil, na verdade, improvável que ele faça e que ele consiga a ilegalidade da greve. Aliás, os próprios secretários, parte do secretariado dele, desconsiderava essa possibilidade e desaconselhava que ele entrasse na justiça. Que, aliás, eu acho que ele ainda não fez, deve fazer nos próximos dias. Acho que ele não consegue. Né? Acho que ele não consegue. Se ele conseguir, aí é questão de a gente pensar, né? Eu quero tranquilizar os professores, dizendo que não existe, né, como ele demitir professor estável, né? Nós não estamos faltando no emprego, nós estamos num processo de greve garantido pela Constituição Nacional, pela Constituição de 1988, temos direito à greve, né? Temos todas as preocupações e prerrogativas no sentido de como vamos fazer a reposição, de como vamos atender os alunos. Sei do anseio, sei das angústias de cada um dos professores, eles que me ligam e dizem como é que vai ser, o que é que está acontecendo, como é que estão as negociações, mas a gente precisa se manter nesse momento porque é a nossa carreira que está em risco. E a angústia das famílias que querem ver os seus filhos na escola? Eu gostaria muito, Neri, assim, eu posso te falar com toda tranquilidade, né? A minha vida seria muito mais tranquila se eu hoje estivesse tranquilamente dando aula, né? Muito mais tranquila, teria muito mais tempo para fazer as minhas leituras, o meu estudo, dedicar as minhas coisas, as minhas tarefas particulares. Gostaria muito. Infelizmente, tivemos que entrar em greve porque não tivemos outra maneira de conseguir aquilo que nós buscávamos. Por isso que nós entramos em greve. Quero pedir a compreensão das famílias. Né? Quero pedir a compreensão das famílias. Se nós estamos lutando por uma questão salarial, mas acima de tudo o que nós queremos é qualidade para a educação em Santa Catarina. A última pergunta. Ministra Ideli Salvati, hoje ministra, professora, foi presidente do Cinti, guerreira, esteve em algum momento do lado de vocês, porque através da mídia a gente tem visto
quase nada de manifestação de quem já foi realmente a baluarte da educação do magistério de Santa Catarina. Ela esteve. Ela participou da reunião do governador quando ele foi a Brasília pedir dinheiro, né? Ela esteve no gabinete do ministro da Educação se colocando como professora aposentada, né? E não como ministra, né? Ela teve um papel muito importante quando da aprovação da lei do piso. Ela era senadora e se não me engano, na época, líder do governo no Senado. Então, ela teve um papel muito, muito importante. Esperamos que ela reafirme esse papel agora na nova função de ministra, digamos assim, de uma área mais política do governo, né? E que de alguma maneira, né, oriente o governo do Estado no sentido de encaminhar para o final da greve, que isso é importantíssimo. Para a gente e para as famílias, a gente tem esse entendimento. Porque a nível de Estado, na mídia estadual, a gente vê pouca manifestação de quem já foi a grande líder do magistério de Santa Catarina. Porque também, assim, a favor dos professores, não quero dizer a favor da greve, a favor dos professores. Mas aí a gente vai... Talvez se ela fizesse isso com mais intensidade, aí iria surgir aquela situação, não, mas a ministra, porque foi candidata, porque foi contrária, porque é do outro partido, está falando contra e está tentando inviabilizar politicamente o governo e tal. Então, talvez teria essa conotação. Até porque também, né, Neri, assim, o nosso sindicato não tem diferentes grupos políticos e isso não seria muito bem visto dentro do sindicato. Nossa greve não é política, nossa greve é por uma carreira pela educação catarinense. Estimado, fique à vontade para fazer as considerações finais. Pode ir abrindo o seu presente. Gostaria de, nesse momento, te agradecer muito, que Deus te dê muita saúde, porque a gente sabe que isso é uma luta, talvez até inglória, mas com certeza incansável. Necessária, né? Necessária. Mas importante para a categoria, claro. E a gente torce para que quando esse programa estiver indo ao ar, que tudo já esteja resolvido, porque a gente sabe que é bom para toda a sociedade catarinense, principalmente para os nossos professores, os alunos, as famílias do povo de Santa Catarina. Exatamente. É isso que a gente quer, né? A gente quer atender bem as famílias. Atender bem as famílias precisa de investimento do Estado, a gente precisa se sentir valorizado, precisa valer a pena alguém sair daqui de Rio do Sul para ir estudar em uma outra cidade do Estado, precisa valer a pena isso financeiramente, isso é essencial, né? Eu quero agradecer você, quero agradecer aqui o pessoal da TV, e quero agradecer, acima de tudo, assim, a todos os professores que estiveram esse um mês com a gente e reafirmar o convite. Não é hora de voltar para casa, não é hora de parar, é hora de reanimar, né? Nós estamos, nesse momento, acima de uma questão salarial, nós estamos falando da nossa carreira, nós estamos falando da nossa vida, nós estamos falando da educação aí a longo prazo. Talvez daqui a 20 anos a gente possa analisar esse momento e dizer, foi ali que nós conseguimos resgatar a educação, a credibilidade da educação, ou foi ali que nós a perdemos de vez, né? Então, eu quero reafirmar o meu contentamento, assim, de todas as pessoas que a gente teve no nosso lado, do papel da imprensa muito decisivo, muito colaborativo, né, muito colaborativa junto com a gente nesses momentos, porque eu acho que todo mundo sabe nesse momento a importância da educação. As pessoas mais simples sabem, os pais que não estudaram, que são analfabetos, sabem a importância da educação, sabem o que significa a educação para a vida das pessoas. É pela educação que a gente está na luta, é pela educação que a gente está nessa greve, né? É por ela que a gente está aí dando a cara a bater nessa luta inglória, né? Mas que vale a pena, porque é pela sociedade, é por uma vida melhor para todo mundo. Obrigado. Estimado, que Deus te proteja de muita saúde. Até o próximo sábado.